Estamos iniciando então a nossa aula, continuação da aula passada sobre o diagrama hidráulico dessa HPU de guincho, onde nós analisamos inicialmente essa parte referente às bombas, né? Entrada, alimentação para uma SDCV e posteriormente para uma PRV3. Lembrando que nós utilizamos o Fluid Sim para isso. Vamos lá? Então, dando continuidade, desta vez nós vamos falar sobre a DCV. Mas antes, só queria lembrar por que o uso de duas bombas nessa unidade hidráulica. Nós temos aqui que a associação em paralelo, do qual é utilizado aqui, é quando se necessita variar muito a vazão. Esse controle não é somente dessa HPU, ele não tem controle somente para o carretel de lançamento e recolhimento do ROV. Ele tem diversos outros controles que nós vamos poder observar depois, mais à frente, quando eu mostrar para vocês o diagrama completo dessa HPU. Então, as características é que a vazão é alterada, a pressão é aumentada, a altura manométrica ela se mantém praticamente constante nesse caso. O emprego de bombas em paralelo vai permitir uma vantagem operacional também, né? De que havendo falha no funcionamento em uma das bombas, que isso pode ocorrer, nós sabemos, não acontecerá interrupção completa, o que poderia dar até produzir um downtime, né? O ROV fica preso devido à queima de uma das bombas, então tem essa vantagem a mais. Vai ocorrer apenas uma redução da vazão bombeada pelo sistema. Então vai reduzir a velocidade de subida de recolhimento do ROV ou de lançamento. E no caso de apenas uma bomba, aconteceria interrupção total se nós tivéssemos somente uma bomba. Pelo menos temporária, até você fazer a substituição, o ROV no fundo, nós teríamos que encontrar uma outra solução, né? Talvez utilizar uma outra unidade próxima, disponível. É muito difícil, muito complicado você resolver uma situação dessa. Mas não é o caso que nós estamos tratando aqui. Mas já é uma vantagem. Tá? Então, dependendo da situação, né, você vai encontrar HPUs assim com duas bombas. Hoje nós vamos dar prosseguimento, vamos utilizar também o Fluid Sim, para aprendermos um pouco mais sobre a DCV que encontramos aqui, que ela é que vai controlar a subida e a descida do ROV, ou seja, o pagamento do cabo, o recolhimento do cabo. Tá ok? Então, o que seria uma DCV? Uma válvula de controle direcional. Em inglês, DCV. Nós temos aqui uma explicação melhor, mais tradicional, vamos dizer assim. A DCV é uma válvula de controle direcional que controla a direção do fluxo de um fluido no sistema hidráulico. Ora, se controla a direção do fluxo, nós vamos poder utilizá-la como um atuador para pagamento e recolhimento. Vamos ver como é que ocorre isso. O dispositivo redireciona ou interrompe o fluxo de fluido com a ajuda de mecanismo interno da válvula. As válvulas contêm portas que são aberturas externas para que o fluido entre e saia por meio de dutos de conexão. Então, uma hora vai passar num sentido, outra hora vai passar em outro sentido. O número de portas em uma válvula de controle direcional, DCV, geralmente é identificado pelo termo vias. Existem inúmeras outras, diversos modelos, vamos dizer assim, dessa DCV. A que nós temos aqui aplicada nesse
conteúdo aqui, ela é um pouco diferente, tá? Seria mais ou menos essa. Então, aqui para que vocês tenham uma ideia de como funciona esse controle lá do guincho. Na verdade, esse guincho ele possui uma DCV dupla, é uma ao lado da outra, tá? Então, é uma DCV ao lado da outra. São duas manetes dessa aqui de acionamento, tá? Sendo que no nosso Fluid Sim, nós não temos esse acionamento progressivo para mostrar para vocês. Ele é hora acionado máximo num sentido, hora acionado máximo em outro. Mas aqui não, aqui você vai graduando a passagem do fluido também em uma das direções, tá? Em um dos sentidos, melhor dizendo. Então você permite você começar a apagar o cabo para o ROVDC uma velocidade de acordo com as condições climáticas ali, né? Swell, correnteza, né? O pagamento você vai controlando. E depois, como ele trabalha com uma válvula dessa dupla, né? Nós vamos então encontrar uma facilidade de aumentar essa velocidade depois do lançamento, tá? Nós temos aqui o diagrama da DCV que se encontra no nosso circuito, que estamos analisando, né? O lado direito e o lado esquerdo da mão, né? Então, como eu falei para vocês, é uma DCV dupla, tem duas manetes. E o que ocorre também, que é muito interessante, depois que você lança com uma delas uma velocidade inferior, né? Mais lento, um pouco mais lento, utilizando uma delas, você pode ir aumentando a velocidade acionando a segunda. E junto, quando as duas já estiverem na velocidade máxima, tem uma trava para você colocar e fixar a manete. Você aciona as duas ao mesmo tempo e coloca a trava, né? Então você pode até manter ela presa também já no acionamento máximo e retirar as mãos das manetes, até receber a informação do piloto, né, que está lá na cabine de controle, de que você deve reduzir a velocidade, porque já estará chegando no local de trabalho. Então o que você vai fazer? Vai soltar lá a trava e ir trazendo devagar as duas, né? E vai liberando uma delas e vai ficando com uma só, bem devagar, bem suave, até você parar totalmente, né? A mesma coisa quando começar a subir. Vai puxar uma das manetes, bem suave, depois vai puxar a segunda, até atingir a velocidade, né, máxima. Porque, veja bem, mesmo com essa dupla, né, desse duplo acionamento, uma HPU dessa, para você descer um ROV de aproximadamente 3 toneladas, com ferramenta e tudo, para 3.500 metros, leva em torno de 1 hora. Pode levar menos dependendo das condições, mas geralmente é em torno de 1 hora descendo, até chegar ao local de trabalho. Então, esse aqui é o circuito completo, tá? Hoje nós vamos acrescentar a DCV com um par de motores, tá? Simbolizando os motores do guincho. Tá ok? Então vamos lá, só para relembrar, aqui nós tínhamos o nosso Fluid Sim, com aquele circuito inicial, os dois motores, né? Desculpa, as duas bombas, a SDCV, tá? A PRV3 e um motorzinho ali, hidráulico, tá? Só para a gente poder verificar o funcionamento do circuito, nós acrescentamos um motor. Inicialmente, ela carrega aquela parte primária das linhas. Ao acionar, o motor gira já com uma... E ali nós temos uma pressão de em torno de 2.600 PSI, que é o que normalmente nós utilizamos,
né, uma pressão ótima ali para o sistema. É claro que atinge mais, mas geralmente a gente utiliza nesse valor. E observando que as linhas ficam com a pressão residual, mesmo depois do circuito desligado, né? Nós alertamos isso também. Nós vimos passo a passo, a chegada ali da pressão no circuito primário, o acionamento da SDCV pela botoeira, né? E passo a passo a gente vê o incremento de pressão e fluxo, a vazão até o motor atingir, né, a velocidade ali e a rotação necessária. Tá ok? Então, esse aí foi o nosso início, né, do nosso estudo da aula passada. Tá? Agora nós vamos ver ele já mais completo com a DCV. Tá? Bom, então agora nós vamos estudar aqui, nessa sessão, com a ajuda do FluidSim, essa parte com a DCV. Tá? É uma DCV dupla, vocês podem observar, e tivemos que acrescentar mais um motor. Agora são 2 motores. Tá? E vamos ver como isso funciona na verdade. Porque é bem semelhante. Porque continua ali com 2 bombas, conforme no circuito antigo. Né? Eu botei um manômetro ali só para ver. A SDCV, que já era mesmo do circuito original. Pessoal, eu só acrescentei a DCV. Utilizei o mesmo circuito no FluidSim. Acrescentei a DCV e mais um motor. Tá? Então nós vamos ver que aqui nesse caso não temos como fazer o acionamento gradativo. Tá? Não temos como fazer. Então nós acionamos a botoeira. Acionada a botoeira está liberado o circuito primário. Só vai circular a pressão quando é acionada a DCV, o motor já está ali girando sentido horário. Acionei os dois no sentido horário. Tá? São as 2 manetes. Se eu quiser recolher agora o RLV, eu puxo a manete, já está girando no sentido anti-horário. As 2 manetes sentido anti-horário. Então nós vemos que é bem simples o circuito e o seu funcionamento. Não tem muito mistério. Né? É o mesmo circuito que nós já vimos analisado antes, só que agora acrescentando essa válvula de controle direcional. Ora ela joga num sentido, ora joga em outro sentido. Sentido horário, sentido anti-horário. Lembrando que as 2 manetes devem ser acionadas para o mesmo sentido. Estão na mesma direção, lá no controle do guincho, deve ser acionado no mesmo sentido. E claro, senão você vai anular o efeito de um motor com outro. E isso não vai dar um bom resultado. Né? Então você recebe uma instrução de como operar. E a vantagem é que você, além de aumentar a velocidade de lançamento do RV e de recolhimento, que em algumas situações você pode fazer até em muito menos de 1 hora a descida do RV nessas grandes profundidades de 4.000 metros, né, 5.000 metros. Ela tem a vantagem que nós vimos antes de bomba dupla. Se uma bomba queimar, pode demorar a subida do RV, mas você não vai levar um downtime. Você vai recolher o seu RV, ou então se tiver início de lançamento, você não vai parar o lançamento. Você vai lá, bloqueia uma das bombas, tem como fazer isso, desliga um dos motores elétricos que deu problema e continua com uma só. Vai ter problemas de descida, mas você pode alegar também as intempéries, né, as condições de mar, que sempre podem ocorrer. Né? A vantagem desse FluidSim é isso. Eu aconselho que vocês possam baixar. Ele tem na internet, é utilizado em diversas escolas aí de mecânica, de cursos de mecânica. Podem baixar e montar os circuitos para vocês poderem estudar com mais facilidade, até mesmo esse circuito.
né? Ou baixar algum circuito na internet e fazer os seus experimentos, que é muito interessante. Então tá aí a finalização dessa parte aqui de controle de pagamento e recolhimento do ROV. Basicamente seria isso, uma HPU, que é essa que nós estamos analisando, com 2 motores, 2 bombas, né, a refrigeração a ar, né, o painel elétrico, que nós não analisamos a parte elétrica, vimos só a parte hidráulica, porque aqui essas aulas aqui são da parte hidráulica, e um guincho com carretel e cabo. Geralmente esses cabos aqui têm espessura de a mais de 30 centímetros e 40, em torno de 30, 40, às vezes alguns 42. São cabos de aço bem forte, bem resistente, suportam pesos aí de até 5 toneladas. Por exemplo, geralmente um ROV comum tá aí de trabalho, de work class, tá em torno de 2 toneladas, 2 toneladas e meia. Acrescentando ferramentas, skids e outras coisas mais, ele pode ultrapassar as 3 toneladas. Então depende muito do cabo que você está utilizando. Tá ok? Esse aqui é o circuito completo dessa HPU. Nós analisamos até aqui na DCV com os motores. O restante dele são DCVs isoladas, não duplas igual a essa ali. São isoladas, em que você aciona movimentos do frame. O A-frame de alguns sistemas, eles possuem dobramento para poder caber, né, no sistema. E também para facilitar o lançamento. Alguns têm gaiola. Então você precisa de outros acionamentos para você travar clamping, para acionar um braço do A-frame, desdobrar, fazer o lançamento, girar, né, o ROV ali em cima. São componentes de luxo, vamos dizer assim. Você também vai encontrar muitos no mercado sem essa parte toda aqui, tá? Sem essa outra parte aqui, que faz esses controles, né, do A-frame e do guincho também, do carretel, né, para enrolamento do carretel. E vai encontrar somente com pagamento e recolhimento. O resto tudo você tem que fazer mecanicamente, na mão, observando, prestando atenção. Veja que a tarefa do piloto de ROV, quando está nessa parte de lançamento, também é muito complicado. Ele tem que prestar muita atenção, principalmente se não tiver isso tudo automatizado. Se não estiver também com essa parte hidráulica para os acionamentos. O resto do circuito é o mesmo. Tá ok? Espero que tenham gostado da nossa aula, concluindo aí, e até a próxima.